vamos iniciar. Eu quero iniciar orando com vocês. Então, feche seus olhos aí nesse momento. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero neste momento colocar a vida de cada um que aqui esteve, o Pai amado, que está neste momento, e abençoar também, ó Pai amado, aqueles que vão assistir no gravado, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, que os teus anjos estejam agora repousando sobre cada lar, sobre cada vida, ó Pai amado, que ouvir essa ministração e essa mensagem, que possa ser luz e que possa ser bênção na vida de cada um. Abençoa, Pai amado, a minha vida, para que eu possa ser instrumento teu nesta noite e que eu possa, Pai amado, refletir a tua mensagem e não a minha. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Pai amado, cada filho seu aqui e que eles possam receber diretamente do teu trono aquilo que precisam para este dia, para este tempo. Declaro vitória sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. O que eu quero dizer para vocês? Hoje, como eu ouvi de Flávia, né, a gente realmente, como não fizemos alguns dias, pode ser que o número de pessoas aqui esteja um pouco menor, mas provavelmente é por conta da gente não ter feito em alguns outros momentos, em alguns outros dias. Então, nós vamos retomar esse dia de hoje, trazendo um pouco do ensino. Hoje é um dia que é mais objetivo, é mais assim, diretivo, mas eu quero deixar aberto para vocês, para que se tiverem dúvidas, quiserem conversar, falar alguma coisa, este momento é um momento para isso, para que a gente possa dar algum direcionamento, até porque pelo número de pessoas que nós temos aqui, é mais fácil e é mais prático conversar do que em dia de culto. Então, é um momento de realmente de ser não só daqui para lá, mas também que possa ser daí para cá. Então, eu quero dar essa liberdade para vocês, né, para que vocês possam perguntar, levanta a mão aquela mãozinha que tem aqui, né, do aplicativo, que está aqui em reações, ó, quem tem as reações, aperta ali no reações e tem lá, levantar a mão, entendeu? E aí você pode levantar a mão isso, igual a Fernanda está fazendo ali, ó. Você levanta a mão e aí eu vou conseguir ver você e aí te dou a palavra para você poder falar, entendeu? Então, esse é o local para a gente poder aprender juntos e a gente poder tirar dúvidas, principalmente as principais dúvidas que tem. É óbvio que eu sempre trago um tema, e esse tema de hoje, Deus realmente falou muito forte comigo, através desse tema dessa pessoa, através da vida dessa pessoa, porque nem sempre a gente se recorda de muitos personagens bíblicos, né? Nós estamos falando sobre princípios, a gente está falando sobre uma escola de princípios, e este homem, ele realmente trouxe um ensinamento sobre delegar, sobre principalmente delegar poder. Então, foi um homem que fez isso com maestria e que, através das atitudes que ele teve de delegar poder, ele conseguiu visualizar, e não só visualizar, mas ele conseguiu impulsionar o destino profético de uma das pessoas mais importantes, da Bíblia, do início do primeiro século. Então, nós entendemos que ele foi bênção, que ele foi, inspirado por Deus, que ele foi um homem que realmente ele cumpriu o seu chamado e o seu propósito ministerial através da vida dessa outra pessoa que ele realmente orientou e que ele trouxe realmente aquilo que era importante para Deus. Então, de quem eu estou falando? Qual é o princípio, qual é a delegação de poder que ele fez? Eu estou falando de um homem chamado Barnabé. Eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 9, dos versos 26 até o 30. Então, Atos, capítulo 9, verso 26 até o verso 30. Deixa eu pegar aqui também. Atos 29, perdão, Atos 9, de 26 a 30. Barnabé está nessa etapa e ele faz algo que é realmente algo que se espera de um líder, de um verdadeiro líder, entende? Atos 9, versos 26 a 30 diz assim, 26 até 30. Tendo chegado a Jerusalém,
procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e o que este lhe falara, e como em Damasco pregava ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Até aqui. Queridos, vejam bem, é uma passagem curta, só que se você acompanhar a história de Barnabé e de Paulo, ela não se finda neste episódio, porque aqui nesse episódio termina dizendo que os apóstolos enviaram Paulo para Tarso, para proteger a vida dele. Mas veja só, perdão, eu quero me concentrar realmente no papel de liderança de Barnabé. Eu quero me concentrar exatamente neste ponto de Barnabé e eu quero trazer para vocês alguns ensinamentos acerca da vida desse homem, do que ele fez, dessa atitude que ele teve quando ele pega Paulo, que até então era Saulo, que ele tinha acabado de se converter, e leva esse cara para os apóstolos, a quem Saulo antes perseguia. Então, entendam bem qual é o papel de Barnabé neste momento, e eu quero que vocês entendam que este é o meu papel para com vocês, e é o papel de vocês para com os próximos que chegarem. Para quem? Para os discípulos que Deus enviar para vocês. Porque lembre muito bem disso. Dentro do princípio que Deus colocou para nós sobre liderança, não é uma liderança onde eu preciso de filhos dependentes. Eu não quero filhos dependentes, muito pelo contrário. O meu propósito, o meu trabalho, o meu chamado ministerial é para formar grandes líderes, é para formar pessoas que vão romper, que vão ter o seu próprio ministério, mas o seu ministério onde trabalha, principalmente, mas formar pessoas que serão líderes de outros líderes. Então, eu quero que você entenda que o meu propósito é similar ao que Barnabé fez. Então, mas eu quero que vocês se tornem outros Barnabés. Mas para isso vai acontecer o quê? Que primeiro vocês vão passar por esse ensino e tudo mais, mas eu quero que vocês entendam exatamente o que Deus tem para cada um de nós, o que Deus realmente quer para cada um de vocês e para cada um de nós que aqui estamos. Então, prestem atenção no que Deus fez como Deus usou Barnabé e como ele foi usado. Então, veja só. Dentro do que Barnabé fez, uma das coisas principais, eu até já falei aqui para vocês, a liderança de Barnabé, ela foi fundamental para quê? Para não só visualizar o destino profético de Paulo, mas também para ele poder, como se fosse oficializar, sacramentar aquele destino profético e, de fato, lançar ele no destino profético. Então, um líder, de fato, precisa entender que esse é o papel principal dele, de lançar o discípulo para o seu destino profético. Então, Barnabé, ele fez isso com Paulo. Ele lançou Paulo no destino profético dele, porque pegou o cara recém-convertido e falou assim, peraí, eu estou vendo alguma coisa em você aí, deixa eu te levar para um lugar onde você precisa ir. E leva o cara no meio dos apóstolos. E fala para ele, esse cara aqui, fala para os apóstolos, estou parafraseando, este cara aqui vai ser um grande apóstolo. Cara, o cara tinha acabado de se converter, gente. Presta atenção. Vamos tentar viver esse momento. Tenta viver esse momento você. Você conheceu uma pessoa que acabou de se converter, era assassino de cristãos, tinha recentemente matado um homem apedrejado, foi o cara que realmente começou tudo ali, entendeu? O cara perseguia toda a linha dos cristãos e, de repente, um cara que você confia, que você conhece, Barnabé, chega e traz esse cara para dentro do ambiente onde você está e fala assim, ó, esse aqui é o cara que vai ser um grande apóstolo. Rapaz do céu, isso é um cara de visão. Não tem como dizer o contrário. Barnabé foi um homem de grande visão, porque leva um assassino, praticamente um assassino, da sua linhagem para dentro do covil
Meu Deus do céu. Na posição dos discípulos, talvez eu reagiria da mesma forma como Pedro e como os demais tiveram. Tiveram medo. Mas Barnabé não teve medo. Por quê? Porque além de Barnabé ter visto o que aconteceu com ele, ter visto o que ele viveu ali lá atrás, Barnabé teve a visão espiritual da coisa. Então eu trouxe aqui para vocês três coisas que Barnabé fez e que ele teve nas atitudes dele, e que são as atitudes que eu busco todos os dias ter com vocês e que eu espero que vocês tenham com as pessoas que chegarão. Porque é isso que eu busco dentro da Companhia de Daniel, formar novos líderes. Ou seja, eu quero muitos Paulos aqui. Porque eu sei que os Paulos é que serão os formadores de novos apóstolos. O Paulo foi o cara, praticamente o grande protagonista do Novo Testamento. As cartas que ele enviou para as igrejas, hoje, nós usamos de modelo para poder fazer todas as nossas pregações e ministrações e entender qual é a visão de reino através do que Paulo trouxe para nós de ensinamento. Praticamente o Novo Testamento, talvez ele seja o principal escritor do Novo Testamento. Não tenha nenhum que tenha escrito tão mais e que tenha tanta relevância depois da vinda de Jesus como Paulo. Então, nós precisamos entender que o que a gente espera e o que eu quero de vocês, e o que eu busco para a minha vida como um servo do Senhor, é formar novos Paulos. Para que sejam pessoas que realmente cumpram o teu destino profético aqui nessa terra, da forma como Deus preparou. E eu tenho certeza que Deus não quer nós nada menos do que Paulo. Porque a palavra dele é clara para nós. Se creres, farão coisas maiores do que eu. Paulo creu e fez coisas maiores do que Jesus. E ele foi um homem de fé, foi um homem com ousadia. A palavra que fala que ele pregava com ousadia. E se você ler o texto que fala lá em Efésios, a carta aos Efésios, ele fala que para que a gente tivesse fé, a fé dele era para que as pessoas orassem, não é que a fé, no caso, a oração em línguas da igreja faria com que ele aumentasse a sua ousadia e intrepidez. Então, orar em línguas como igreja aumenta a ousadia e a intrepidez, não só do líder, mas também a sua. Essa é uma das coisas que a oração em línguas traz. Além de, quando você vai em Judas 20, você entende que orar em línguas fortalece o quê? Fortalece a sua fé. Judas 20 deixa claro, orar em línguas fortalece a fé. E Efésios, se eu não me engano, capítulo 6, eu não vou me lembrar agora o versículo, mas está ali, no capítulo 6, por ali, entre o versículo 18 e 19, alguma coisa nesse sentido. Mas está ali, quando ele fala que a igreja, que ele pediu à igreja para que orasse em línguas, orasse no espírito, para que fosse aumentado nele ousadia e intrepidez. Ok? Então, nós precisamos compreender que o propósito de oração em línguas está em aumentar a sua fé, ousadia e intrepidez. Esse é só um parênteses na pregação que eu estou fazendo, explicando para você a vida de Barnabé. Mas para você entender o que Paulo tinha de visão, porque desde o início ele foi revestido com ousadia. Ele não tinha carência de ousadia. Só que ele pediu para a igreja de Efésios, né, de Éfeso, para que a igreja orasse por ele no espírito, para aumentar ainda mais a ousadia dele. Então, olha que ousadia que o cara tem. Ô, gente, ora para mim aí em línguas aí, para que eu tenha mais ousadia. Então, ó, como igreja, todos orando em línguas, para aumentar a minha ousadia e a tua, a minha intrepidez e a tua também. Então, entendam isso, que oração em línguas te fortalece, te dá autoridade, para que você tenha muito mais ousadia e intrepidez para falar da palavra do Senhor, além de aumentar a fé. Ok? Então, primeiro ponto, eu trouxe os 3 pontos principais onde Barnabé ele realmente foi usado por Deus. Primeiro ponto que ele foi extremamente usado por Deus. Ele acreditou em Paulo antes de qualquer outra pessoa. Então, Barnabé foi um cara de visão, porque, como eu falei para vocês anteriormente, ele viu o destino profético de Paulo. Talvez Barnabé foi o único homem, ou o primeiro homem, na verdade, o primeiro a gente já sabe, mas talvez tenha sido o principal homem usado por Deus que visualizou aquilo que Deus tinha planejado para Paulo, quando falou com ele na estrada, quando teve com ele lá
no caminho que ele estava seguindo quando se encontrou com Deus. Então, nós precisamos compreender que Paulo, que Barnabé, na verdade, ele viu aquilo que ninguém mais viu, no momento que ninguém entendia, que ninguém conseguia ver. Quando ninguém viu o que era, quem era Paulo, Barnabé viu. Então, isso é o que eu peço para Deus todos os dias. E eu tenho ouvido feedbacks de discípulos que falam: vocês acreditaram em nós quando ninguém acreditava em nós. Isso não é segredo para ninguém, a Thaís está aqui. E a Thaís sempre fala isso para a gente, publicamente até, ela já falou algumas vezes. Vocês viram na gente o que nós não vimos e ninguém mais via. Vocês acreditaram em nós quando ninguém acreditou na gente. E esse é uma das coisas que eu oro a Deus todos os dias para que esse dom ele aumente cada vez mais, que ele não só se mantenha, mas que ele aumente, que essa visão do destino profético das pessoas aumente em mim. Então, ou seja, eu serei a pessoa, claramente, que vou acreditar em você antes de qualquer pessoa e vou muito mais longe. Eu vou colocar fé em você, porque Deus fala comigo acerca do teu futuro. Deus fala comigo acerca daquilo do seu destino profético. O ponto é, eu vou acreditar e eu vou te lançar. Muitas vezes eu vou falar o que você tem que fazer, mas tem momentos que precisa de você. Paulo tinha a ousadia desde o início. Paulo sabia o que fazer e ele não tinha medo de fazer o que tinha que ser feito. Então, tem momentos que o líder vai, mas tem momentos que o liderado precisa ir. E vocês vão entender o que eu estou dizendo para vocês, porque uma das etapas que Barnabé fez, né, foi logo depois dele ter mandado Paulo para Tarso. Quando ele mandou Paulo para Tarso, ele fez exatamente o que o início da palavra faz, ele delegou. E delegou o quê? Com poder. E Paulo foi. Então, ou seja, chega um momento em que o discípulo precisa ir. E precisa ir para poder fazer o que tem que ser feito. Precisa ir para colocar em prática o destino profético que o líder viu inicialmente. Mas que ele só precisa colocar em prática. Então, depende muito mais dele. Então, enquanto Pedro e os outros tiveram medo de Paulo, Barnabé simplesmente acreditou. Simplesmente acreditou. Ele simplesmente teve aquela visão que ninguém mais teve. Então, o que Barnabé ainda fez? Barnabé pega a sua autoridade, então entendam esse ponto, que isso aí é fundamental para você entender a que ponto uma liderança precisa chegar, até que ponto nós precisamos entender que um líder vai. O líder usa a sua autoridade para colocar o liderado, neste caso Barnabé usou da sua autoridade para colocar Paulo no lugar que ele tinha que estar devidamente, o lugar ministerial que ele tinha que estar. Ele não só apresentou Paulo para os outros apóstolos, como ele recomendou Paulo para os outros apóstolos. Ele fez uma recomendação de Paulo para os outros apóstolos. Falou: ó, vocês não viram o que eu vi. Esse cara aqui pregou sobre Jesus com intrepidez. Então, este cara aqui é o cara. Então, Barnabé chega para os apóstolos e fala: este é o cara. Então, aí já entra o segundo ponto. Cabe eu falar para vocês sobre o segundo ponto que Barnabé realmente fez, a segunda atitude que ele teve diante desse momento com Paulo e com os outros apóstolos. Ele defendeu, então Barnabé defendeu a liderança de Paulo diante de outros. Por quê? Porque, veja só, Barnabé não apenas introduziu Paulo no meio dos apóstolos, mas ele, de fato, ele entregou o quê? A reputação dele em favor do escolhido de Deus, que era Paulo. Então, Barnabé pega a sua reputação, toda a reputação e a integridade que ele tem como homem de Deus e servo de Deus, e entra no meio dos seus, que eram o meio dos apóstolos, e fala o quê? Eu estou emprestando a minha reputação, eu estou emprestando né, a minha integridade para falar de um homem bom, de um homem que eu estou enxergando algo positivo. E ele empresta tudo que é dele e fala assim: esse cara é o cara. E fala no meio dos apóstolos: esse cara é convertido, esse cara fez o que vocês não têm ideia do que ele fez, não têm ideia da ousadia que ele teve. Então, o que eu peço, o que eu digo para vocês, que com essa segunda característica de Barnabé, segunda atitude de Barnabé, eu preciso que você entenda que a sua intimidade
ela vai precisar cada vez mais estar em Cristo, para que você possa receber de Deus a direção correta acerca de um liderado seu ou de um novo convertido. O que eu peço para Deus todas as vezes quando nós recebemos alguém novo na companhia de Daniel é exatamente para que Deus me mostre aquilo que ninguém mais viu. É o que eu peço. Deus me mostra o destino profético de cada um. E eu posso dizer claramente para cada um de vocês o destino profético que tem de cada um de vocês. Eu tenho isso, eu tenho como dizer para vocês o que Deus quer sobre cada um de vocês. Isso eu tenho. E para muitos aqui, talvez para todos, eu já tenha dito em algum momento. Eu já tenha dito em algum momento que Deus quer o que Deus quer de você, o que eu estou vendo acerca do seu destino profético, acerca daquilo que é o teu destino que Deus colocou na sua vida. É óbvio que não é que nem sempre é claro de dizer assim, olha, você vai precisar caminhar e desce dessa forma. Não, a caminhada ministerial não é trilho, gente. Vocês precisam entender isso. Nem com Paulo foi trilho. Sempre é uma trilha. Sempre é algo que é você caminhar no meio da mata, fazendo a sua trilha, mas chegando no objetivo. E é óbvio que sempre impulsionado por alguém. E esse alguém é o líder, que te impulsiona, te empurra para que você vá, só que vai chegar um momento que você vai precisar caminhar sozinho. E você vai precisar colocar em prática tudo que tá vendo, vivendo, ouvindo, aprendendo, mas precisará caminhar sozinho. Então, entendam claramente isso. Vocês precisam pedir todos os dias para Deus para que Ele entregue para você a visão profética das pessoas que estão chegando perto de vocês. Porque não pensem que vocês estão aqui na companhia de Daniel simplesmente para poder receber. Não, 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 não. Se vocês só querem receber gente do céu, vocês estão no lugar errado. Vocês têm que ir para uma igreja tradicional, daquelas que ficam um olhando para a nuca do outro, aquela coisinha assim bem morna, que a pessoa entra e sai do mesmo jeito que entrou, entendeu? Que só mal levanta a mão e bate palminha e fala glória a Deus, porque é muito tradicionalismo que vai fazer isso. Agora aqui não, aqui eu estou empurrando, incentivando para que você faça o quê? Aplique, coloque em prática aquilo que você está vendo aqui, aplique no teu ministério. É lá onde você está, no teu lugar de influência. Eu quero vocês influentes, eu quero vocês falando do reino de Deus. Eu quero vocês colocando a mão nas pessoas e curando os enfermos. É tendo ousadia, tendo intrepidez, porque nós vamos caminhar exatamente nesse ponto. É no sobrenatural. Nós precisamos entender que a gente caminha em sinais, milagres e maravilhas. Não precisa chamar ninguém para orar por uma pessoa quando está enferma. Você vai botar a mão e vai fazer sair. E vai fazer a doença embora. É isso que eu espero de cada um de vocês. Porque não tem maior nem menor aqui nesse lugar. Eu quero que você entenda isso claramente. E Barnabé defendia isso. Porque ele leva um cara extremamente, assim, improvável, um cara improvável, ele leva para dentro dos apóstolos e fala assim, ele é igual a gente. Ah, meu Deus do céu, para e pensa que loucura. Ele é igual a nós. E aqui eu estou trazendo um monte de gente aqui dizendo para vocês, vocês são iguais. Vocês são iguais uns aos outros. São iguais a mim. Entendeu? Gisele, você é igual a nós. Sirlene, você é igual a nós. Karina, você é igual a nós. Então entendam isso, que nós precisamos entender que somos um corpo, que caminhamos em sinais, milagres e maravilhas. Como fazer isso? Intimidade. Bota a mão e manda sair. Você tem autoridade. Você tem que ter só intrepidez e ousadia. Ora em línguas, poxa. Ai, esse negócio de orar em línguas é meio esquisito, não sei o quê. Como fazer isso? Só deixa fluir. Já está dentro de você. Não coloque regra onde não tem regra. Não coloque processo, caminho e etapa onde não tem. É só você ir e fazer. Deixar fluir. Deus vai te levar a níveis muito mais altos quando você parar de acreditar que precisa de ter normas, regras para poder caminhar no reino dos céus. Não precisa. Você só precisa ter fé, ousadia e intrepidez e seguir em frente. Amém? Estão comigo aqui? Paulo, então, ele sempre foi enxergado dentro do meio cristão como uma ameaça, entendeu? Ele sempre foi enxergado como uma ameaça, principalmente porque pela responsabilidade de Paulo, como eu já falei, pelo apedrejamento de Estevão. Paulo foi o responsável pelo apedrejamento de Estevão. Só que ninguém sabe
que o apedrejamento de Estevão, a morte de Estevão, foi o estopim da conversão de Paulo. Pode achar que é loucura que eu estou falando para vocês, mas ali foi o estopim, o início, onde Deus falou com Paulo, foi ali, naquele momento, onde ele vê um servo de Deus morrendo, injustamente. Ali foi o início da conversão de Paulo. E depois ele é levado para dentro dos apóstolos. E tem esse encontro com Deus, e ele tem um encontro que a maioria de vocês sabe, ele teve um encontro, caiu do cavalo, ficou cego 3 dias, depois desse tempo ele voltou a enxergar, e aí é quando Barnabé pega ele, ele começa já a pregar o evangelho, já fica igual um louco, Barnabé pega ele e leva ele para os apóstolos, entendeu? Então, ou seja, é só para vocês entenderem que quando um líder coloca em xeque, olha só o que eu vou falar, e é sério, vocês podem ter certeza que vocês já devem ter visto acontecer isso comigo em algum momento, porque eu coloco em xeque a minha reputação e a minha integridade em favor de uma visão divina a respeito de uma pessoa, a respeito de alguém. Eu empresto a minha reputação, eu empresto a minha integridade em prol de um filho espiritual, e eu faço isso com louvor. Eu não tenho medo de falar, né, e de colocar pessoas que estão na minha liderança diante de situações que eu acredito que vocês tenham condições de serem bons naquilo que fazem. Não tenho medo de fazer isso. Ou, como eu falei, coloco em xeque a minha reputação e minha integridade em muitos momentos, mas não tenho medo de fazer. Então, o que eu peço para vocês é a mesma coisa. Não tenham medo ou qualquer tipo de coisa nesse sentido, porque, cara, a única coisa que não é nossa nesse mundo é o nosso nome. Entendeu? Então, se eu estou fazendo algo orientado por Deus, é porque Deus quer que eu faça. Então, se o meu nome vai para a lama, que vá. Entendeu? Eu não estou muito preocupado, só quero que o reino avance. E para o reino avançar, a gente vai precisar realmente investir em pessoas. Neste tempo, neste ano, a Companhia de Daniel vai caminhar em investimento em pessoas. Veio caminhando ao longo de 2023 todinho, e nós vamos intensificar ainda mais o investimento em pessoas. Nós precisamos ser um exército. Nós precisamos ser pessoas que caminham em sinais, milagres e maravilhas. Todos nós. Porque chegará o tempo onde chegarão novas almas, pessoas totalmente debilitadas que precisarão desse tipo de unção para poder compreender o que é o reino dos céus. A Companhia de Daniel tem uma promessa de crescimento numérico, mas hoje eu não estou preocupado com o crescimento numérico. Hoje eu estou preocupado com o desenvolvimento dessa liderança que está aqui assistindo aqui presencialmente e que vai assistir isso aqui no gravado. Eu me preocupo exatamente com vocês, para que vocês se preparem, para que vocês tenham condições, porque em breve a maioria de vocês vai precisar levar isso para frente, porque chegarão novos. E eu e Flávia sozinho não vamos dar conta. Eu, Flávia, Fernanda, Thaís, Juliano, o outro Juliano, não vamos dar conta, entendeu? Não vamos dar conta. O Marcelo, a Rose, o Marcelo Guarizi, a gente não vai dar conta, gente. Por mais que tenha mais gente chegando para poder ajudar a gente na parte da liderança, nós não vamos dar conta. Por quê? Porque Deus vai enviar muitas pessoas para nós. Então, eu estou correndo com essa etapa de treinar, de capacitar. Por quê? Porque eu sei que em breve Deus vai começar a mandar. E eu preciso de gente treinada, de gente capacitada, que não tenha medo, que tenha ousadia, que tenha intrepidez de Paulo e que possa caminhar da forma como Deus quer que nós caminhemos nesse mundo, nesse universo e aqui, principalmente aqui na Companhia de Daniel. Amém? Terceiro ponto. Barnabé delegou, foi aí que entrou realmente a delegação. Barnabé delegou poder para Paulo para que ele alcançasse o destino profético dele e todo o potencial que ele tinha. Então, veja só, ali no final, ali no versículo 30, é que ali a Bíblia resume demais. Mas veja só, ele fala o quê? Que no 29 ele fala assim, ó, falava e discutia com os helenitas, mas eles, os helenitas, procuravam tirar-lhe a vida. Então veja só, entendam isso. Vou explicar para você esse versículo. Esse versículo tem meia dúzia de palavras, mas explicando para você. O cara discutia com gente poderosa
que tinha total condição de matar ele. Simples assim. E acabar com o destino profético dele. Então, o que os apóstolos viram? E viram uma ameaça do homem mais importante do segundo, né, depois da vinda de Cristo, terminar o destino profético dele ali. A visão dos apóstolos, então, foi tão forte o que Barnabé fez, que impactou todos os outros apóstolos. E quando eles viram a intrepidez, a ousadia de Paulo, falando com pessoas que podiam matar ele, opa, estamos em risco. Esse cara está em risco. Vamos tirar ele desse lugar aqui, porque senão nós vamos ver ele morrendo e o destino profético dele não vai se cumprir. Cara, olha isso. E vocês precisam entender a profundidade disso, o quanto Deus falou com esse povo e o quanto que os apóstolos foram realmente impactados, porque quando de fato eles viram o que estava dentro de Paulo, eles não tiveram dúvidas e falaram: sim, esse cara é um garoto prodígio. Esse cara é um filho de Deus e ele vai fazer a diferença nessa nação. Ele vai fazer diferença no mundo. Precisamos protegê-lo. E aí pegam ele e enviam ele para Tarso, para proteger ele, para poder preservar a vida dele. Porque pessoas que não criam no evangelho queriam matar ele. Então ele estava em risco de morte. Então é isso que eu quero que vocês entendam. A visão de um homem, Barnabé, delegando o poder para o outro, impacta os outros, que são importantes, que são os outros apóstolos, ao ponto deles se moverem em bloco para poder cumprir o destino profético do único homem que é Paulo, um novo convertido, um cara recém-convertido, que, um improvável total, que era assassino de cristãos. Entendam a profundidade disso. E aí eu quero que você entenda que Barnabé, nesse momento, ele delega, e ele não só delega, mas ele coloca sobre Paulo essa parte de poder que ele tem. Então ele colocou sobre Paulo tudo que ele tinha e falou para ele ir, e levou ele para poder seguir o destino profético dele. E aí acabou? Os dois não se viram mais? Não. Aí que está o ponto. Por quê? Toda vez que você tem uma pessoa que você contribui para que ela siga o destino profético dela, você tem que ter a convicção de que mais cedo ou mais tarde, essa pessoa vai se encontrar com você novamente. E vocês vão formar talvez um exército. Por quê? Paulo e Barnabé não tiveram um fim aí. Se vocês continuarem lendo a Bíblia, vocês vão entender que Paulo e Barnabé trabalharam juntos de novo, num outro momento, na igreja de Antioquia. E para quem estudou e fez os 5 ministérios, né, entende que lá na escola com os 5 ministérios, que inclusive acho que deve estar gravado ainda, que nós fizemos, a gente explica um pouco mais profundamente o que era a igreja de Antioquia, o que eles faziam ali, porque ali na igreja de Antioquia, ela caminhava como uma igreja apostólica. Então, dentro da igreja apostólica, o modelo de igreja apostólica, ele saiu e surgiu praticamente de Antioquia. Então, quem criou e quem ajudou a criar esse modelo foi Barnabé e Paulo, porque eles estavam trabalhando juntos ali na igreja de Antioquia. Eles formavam, então, o quê? Como é que era o nome das pessoas que iam como apostólico? Era uma equipe apostólica, isso. Eles formavam praticamente uma equipe apostólica ali na igreja de Antioquia. Então, Paulo, ele não só foi apoiado, mas ele foi discipulado, foi mentoreado por Barnabé. Então, ele recebeu toda a autoridade que Barnabé tinha para falar em nome de Jesus. Óbvio que Paulo já tinha isso recebido quando ele se encontrou, né, que teve um encontro com Deus no caminho, quando ele caiu do cavalo e tudo mais. Ele já tinha essa autoridade, mas Barnabé simplesmente ativou nele e impulsionou ele. Então, deu mentoria, apoiou, discipulou, andou junto, ensinou Paulo como é que tinha que fazer, e aí Paulo foi melhor do que ele. Aí Paulo foi melhor do que Barnabé.
E aí entra um ponto que eu quero trazer para vocês de entendimento aqui, porque Barnabé foi um exemplo de líder, que faz o quê? Que discipula e que lança o seu liderado, mesmo sabendo que o liderado será maior do que ele não se importa com isso. Então, hoje aqui na Companhia de Daniel, eu vejo muitos Paulos. O meu papel, como se fosse de Barnabé, é pegar todos vocês que são os Paulos daqui e, ó, impulsionar. Para que vocês se tornem depois, não somente como Paulos, mas que vocês possam se tornar como Barnabés, que vão impulsionar outros Paulos. E assim o ciclo avança, para que outros Paulos se tornem novamente Barnabés e impulsionem outros Paulos. E a gente tem uma geração após geração de pessoas sendo envolvidas pelo poder do reino e avançando no reino, com poder, autoridade, intrepidez, com ousadia, intrepidez e com fé, que é toda a essência de Paulo. Paulo era ousado e tinha intrepidez. Isso não tem ninguém que possa dizer o contrário disso. O único cara que tinha condições de caminhar em praticamente todos os lugares, tanto em Roma, quanto na Grécia, quanto em Israel. Ele era um dos poucos que podia caminhar em todos esses lugares. Então, entendam que nós temos aqui muitos Paulos e muitos Barnabés. E eu quero ativar em vocês essa unção de Barnabé, para que você possa caminhar nessa unção de Barnabé, não somente na unção de Paulo, mas na unção de Barnabé, porque pode ser que você possa acreditar assim, poxa, mas eu não tenho a unção de Paulo, mas eu não sou ousado como ele, eu não tenho a intrepidez de Paulo, mas Deus vai te usar do mesmo jeito, entendeu? Vai te usar da forma como você gosta de fazer, vai te usar da forma como você gosta de falar com as pessoas. Não se preocupe em querer imitar os outros. Não se preocupe em ter a unção do outro. Eu preguei muito sobre isso no seminário, né? Nem seminário, mas foi na reunião da rede do apóstolo Israel e da apóstola Arícia. Por quê? Porque o apóstolo Israel e a apóstola Arícia caminham numa unção de sinais, milagres e maravilhas. Eles materializam, os anjos que andam com eles materializam coisas para eles. Então, ele tem a materialização de pedras preciosas, tem materialização de dinheiro, materialização de ouro. Então, materializam coisas, de penas de anjos, é materializado. E esse é um nível de unção que Deus deu para eles, entende? Eles têm essa unção. Só que o que acontece é que eu vejo muitas pessoas querendo a unção deles. Meu, não é assim que funciona, entendeu? Não é assim que funciona. O reino de Deus é um reino de muitas unções, de muitas pessoas diferentes, os diferentes que se juntam que fortalece o corpo. Então, mas é errado eu buscar a mesma unção dele? Não, não é errado. Você pode buscar essa mesma unção, mas isso não pode se tornar a prioridade na sua vida. Você tem que fortalecer a unção que você tem. A sua unção é só tua. E Deus entregou uma para cada um de nós. Tem semelhantes? Claro que tem. Tem unções semelhantes? Tem, mas a sua é exclusiva. Ela é sua. É só sua. Então o ponto é, fortalece a tua unção. E aqui Barnabé conseguiu ver isso e fortaleceu a unção de Paulo. Tanto que ele foi quem ele foi. Porque teve um cara que impulsionou ele. Barnabé não quis colocar ele debaixo da asa. Barnabé não quis colocar ele numa redoma e impedir o crescimento dele. Muito pelo contrário. Barnabé impulsionou ele. E aqui fica o cuidado, que eu tenho um exemplo para falar para você de uma pessoa que não fez o que Barnabé fez. E que, muito pelo contrário, ele quis impedir o crescimento do seu líder. De quem eu estou falando? Na Bíblia, eu estou falando de Saul. Saul foi um grande exemplo de um homem que realmente buscou impedir o crescimento de Davi. Então, ou seja, o meu pedido aqui para vocês é que para que vocês entendam claramente que vocês precisam ser como Barnabé e não como Saul. Não se preocupem se o outro, se o irmãozinho tem mais unção que você, tem mais poder que você, tem mais intrepidez que você. Não tem problema. Por quê?
Porque nós, no reino de Deus, no corpo de Cristo, somos um e um complementa o outro. Mas significa que eu posso me acomodar? Muito pelo contrário. Se você se acomodar, nós vamos colocar uma tocha no bumbumzinho para poder andar, para poder pegar um fogo aí, para o fogo acender, entendeu? Então esse é o nosso papel, de botar a tocha, entende? Vamos aí, gente, vamos aí, vamos acelerar, entendeu? Porque não dá para ficar acomodado. Mas o ponto é, o jeito de ir, o seu jeitão de andar, de fazer, de cumprir, vai ser respeitado. Nós não vamos querer que você tenha a mesma unção que eu tenho, a mesma unção que Thaís tem. Não, cada um tem a sua. E isso é o que faz a nossa força. Cada um tem a sua unção. Então, só para reforçar o que Saul fez, né? Eles realmente, ele viu o sucesso de Davi e ele praticamente ele invejou o sucesso de Davi e quis impedir que ele crescesse. Depois, se você quiser, anote essa passagem, 1 Samuel, capítulo 18, do verso 7 até o 29, você vai entender nessa passagem quando foi que Davi foi aclamado pelo público, e sendo aclamado pelo público, causou em Saul um temor e uma inveja. Não é só inveja, ele tinha medo de Davi, ele teve medo daquilo que ele teve, porque nessa etapa aí, nesse trecho, as mulheres cantam e falam que Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Então, ele se enfureceu. Como assim? Como assim ele matou 10 mil e eu só 1.000? Será que agora só falta o reino para ele? E aí foi quando ele começou a perseguir Davi. Tanto é que fala nessa etapa que ele tentou matar Davi 2 vezes e Davi fugiu da lança dele 2 vezes. Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte: Saul não conseguiu lidar com a unção maior do que a dele de um liderado. Porque ele era liderado de Saul, Davi era liderado de Saul. Ele estava debaixo do governo de Saul. E ele cresceu, porque Deus era com ele. Só que Saul não conseguiu suportar isso. Mas Barnabé sim. Barnabé não se importou com a grandeza de Paulo, tanto é que a gente fala muito de Paulo hoje. Mas quantas pregações vocês já ouviram falar de Barnabé? Pouquíssimas, né? De Paulo, cada dia que você vai na igreja, alguém está falando sobre Coríntios, sobre Gálatas, sobre Efésios, sobre Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, qualquer uma das cartas que ele escreveu. Entende? A gente sempre está falando sobre Paulo. Mas e de Barnabé? Quase ninguém fala dele. Mas ele foi o cara que fez Paulo ser quem ele é, porque não se opôs, não impediu, muito pelo contrário, impulsionou ele. E esse é o meu papel, e esse é o papel que eu quero que vocês tenham. Então, eu quero, nesse momento, para a gente poder encerrar, eu quero orar por vocês e liberar sobre você a unção dos filhos de Barnabé. Não filhos de carne, mas filho espiritual, porque Paulo foi um filho espiritual de Barnabé. E eu quero liberar sobre você a unção dos filhos de Barnabé, para que você receba essa unção e entenda que nós vamos te impulsionar e que você precisa ter a sua unção impulsionada e seguir o teu caminho espiritual. O teu destino profético não pode ser impedido de avançar. Sejam uma geração de Paulos. Não queiram ser uma geração de Davi, neste momento, perseguido por Saul. Entende? Davi foi benção, mas foi Deus que levou ele até lá. Se dependesse de Saul, não chegaria onde chegou. Mas Paulo não. Paulo teve alguém que o apoiou. Foi Deus que levou ele até lá? Sim, foi, mas teve um impulso muito grande de um homem. Então eu quero liberar sobre vocês essa unção. Feche seus olhos nesse momento. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero neste momento agora, ó Pai amado, como apóstolo nessa nação, com a autoridade que o Senhor me deu, ó Pai amado, nesta terra, eu quero agora liberar sobre os teus filhos aqui, ó Pai amado, nesta sala, e os que virão essa gravação, ó Pai amado, que eles recebam neste momento a unção dos filhos de Barnabé,
Pai, que eles possam receber agora a unção que estava sobre o apóstolo Paulo e que eles possam ser revestidos neste momento de ousadia e de intrepidez. Pai, em nome de Jesus, que cada um deles possa caminhar a passos largos em prol do seu destino profético, Pai. Em nome de Jesus, nos dá e nos capacita, Pai amado, para que nós possamos ajudar, apoiar e incentivar o destino profético de cada um dos teus servos, ó Pai. Abençoa a vida e a família de cada um. Abençoe os negócios de cada um, ó Pai amado. Abençoe o trabalho de cada um que aqui está, ó Pai amado. Em nome de Jesus, eu declaro a bênção do Senhor sobre a vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, está aberto aqui para perguntas. Eu quero só falar alguma coisa para duas pessoas. Primeira pessoa, Sirlene. Sirlene, eu já falei com você no particular. Eu quero reforçar aqui. Tem uma porta aberta para você. E essa porta, ela já está aberta para que você possa adentrar dentro de uma nova empresa, um novo trabalho. Melhor do que aquela que você saiu. E Deus me fala que é melhor do que aquela que você saiu, porque ainda existe um tempo onde você precisa ainda caminhar como funcionário em uma empresa, porque Deus ainda quer que você avance nessa área que eu chamo de corporativa, entendeu? Alguns precisam estar no mundo corporativo e você é uma delas. Então, continue nesse caminho. Deus vai te usar poderosamente onde Ele te colocar daqui para frente. E olhe da seguinte forma, por incrível que pareça, Deus está me mandando falar isso. Eu não gosto de falar isso, sabe? Mas olhe, porque talvez essa porta que já está aberta para você não seja onde você mora, seja em outro lugar, tá? Então, olhe para isso e peça para Deus te mostrar, e faça conexões, porque as melhores portas elas se abrem com pessoas que te conhecem. Então, você tem uma boa rede de networking, se você não tem, crie ela e vá buscar essas pessoas que te conhecem e não feche as portas para oportunidades que possam surgir fora de onde você mora, que você mora em Salvador, né? Isso. Mas não feche as portas para outros lugares, porque eu te vejo em outros lugares, não sei te dizer onde é, mas eu te vejo não somente em Salvador, e talvez o seu tempo em Salvador aí esteja caminhando para o fim, tá? Não gosto de falar isso, mas é o que Deus está me mandando falar, então só obedeço, tá bom? Amém. Que Deus possa te abençoar aí e te dar clareza sobre isso. Amém. Amém? Amém. Eu recebo e é incrível, né? Deus coloca a gente em locais inesperados, né? Eu nunca esperei um dia encontrar a companhia de Daniel e, e eu encontrei. E assim, e hoje eu recebi uma mensagem, né, de uma menina que mora em Portugal e ela me dizendo, né, falando sobre o meu trabalho, né, do qual eu saí de liderança. E ela disse que eu fui a melhor líder que ela teve, que eu não Uau. fui só uma líder, né? Eu não fui só uma supervisora, eu fui muito mais. Eu até repostei isso lá. E assim, e por incrível que pareça, eu até conversei com o Cláudio, né? Numa das nossas sessões de coach, eu já me desfiz de praticamente quase tudo na minha casa. Eu me desliguei daqui da minha casa. E hoje, de Eita. tarde, eu estava falando, eu estava olhando para as coisas, eu falei, gente, eu acho que eu não vou levar nada daqui. Inconscientemente, eu falei, gente, eu não vou levar nada, eu olhando para ver o que é que eu vou levar. E eu falando, né? Falei, o sofá não vou levar, o fogão, a geladeira também não. É, já programando o que é que eu vou levar, para onde, eu não sei. Olha aí. Mas eu já me desliguei e Então, assim, amém, porque Deus só está confirmando aquilo que ele já falou para sim, você. sim, Então, sim, Sirlene, só segue o fluxo, porque Deus vai abrir essa porta. Onde? Eu não sei, mas ele vai sim, abrir essa porta. Se conecte sim, com as pessoas que já te conhecem do seu passado, porque normalmente são essas pessoas que te abrem portas, entendeu? Busque essas pessoas, ok? Que Deus te amém, abençoe, viu, Sirlene? Que Deus te amém, abençoe. amém. Segunda pessoa que eu quero falar é para o Juliano Panza. Juliano, eu sei que muitas vezes Deus te prova na tua ansiedade, e eu acho que você deve estar passando por esse momento agora, né? Participei com você aí de algumas etapas onde está ali. Eu só posso te dizer uma coisa: tá liberado, meu querido, tá liberado, vai acontecer.
Só que você está passando pela prova da ansiedade. A prova da ansiedade, ela dói pra caramba, porque a gente quer que as coisas aconteçam muitas vezes no nosso tempo, mas não é no nosso tempo, tá? Mas não duvide da palavra. A palavra foi lançada, a profecia já lançou, Deus falou que vai te honrar, Deus falou que vocês serão honrados aí. Então, não duvide em nenhum momento. É o que Deus me fala, não duvide. Simplesmente continue fortalecendo sua fé e acalma o teu coração. Deus está no controle de tudo. Nada vai faltar, nada vai faltar mesmo da parte financeira, não vai faltar nada. Deus vai te honrar, Deus vai te capacitar, mas principalmente Ele vai te honrar. Ele está testando a sua ansiedade. Nem é a sua paciência só, tá? É muito mais além, porque se eles pudessem reescrever a Bíblia, eles colocariam ansiedade como uma palavra, né? Porque essa palavra ansiedade, acho que ela é muito nova, né? Ela é mais recente aqui. A gente não tem isso na Bíblia. A gente só tem a palavra, outras palavras que trazem isso aí. Mas ansiedade é algo que você está sendo tratado nesse momento. Confie, porque Deus está no controle de tudo. Amém? Que Deus possa te abençoar e que Deus possa abençoar a vida de todos vocês. Maria Tereza, conta para nós como é que você está, a recuperação está bem? Depois você bota uma mensaginha lá no grupo para nós, para a gente poder saber como é que você está, tá? Que Deus abençoe você, que te fortaleça cada vez mais, que você possa se recuperar rapidamente, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês. Deixar aberto aqui se alguém quer fazer alguma pergunta, se não tem nenhuma pergunta, eu já vou encerrar aqui e Tem, agradecer mais uma tem vez. recado, João. Sem recado. Então, bora para Do os recados. livro? Ah, é? Espera aí. Deixa eu ver aqui que tem um recado. Verdade. Muito, muito obrigado por essa informação. A Flávia me mandou aqui. Deixa eu só abrir a mensagem dela. Deixa eu só baixar aqui. Vou abrir e vou compartilhar com vocês. Olha aqui. Deixa eu. Só para vocês entenderem o que que é isso, vou explicar para vocês aqui. Tá, tá uma bagunça aqui. O que que é isso aqui? Isso aqui é um livro. Como que a gente, por que que eu estou colocando esse livro aqui? Esse livro custa R$ 30 na Amazon e eu quero pedir para vocês o seguinte: nós vamos agora, a partir da próxima semana, quando a gente quer dar continuidade na escola por princípios, a gente não quer parar. Só que para a gente poder, para facilitar tanto para nós quanto para vocês, a gente quer criar uma sequência que ela tenha um ensinamento com base em assuntos que a gente considera que são validados por nós, pela nossa visão e tudo mais. Então, para facilitar para a gente, para facilitar para vocês, a gente quer fazer isso através de um livro. Então, o objetivo aqui, agora, a partir do próximo encontro, é que vocês, né, nós vamos dar mais um tempinho, é óbvio, é para que vocês agora, nessa semana e na próxima, se puderem, comprem esse livro e tenham esse livro com vocês, porque o objetivo é que a gente leia um capítulo dele por semana, tá? E aí a gente discute esse capítulo a cada encontro da nossa escola por princípios. E a gente trabalhe este livro um capítulo por semana. E aí a gente consegue ter uma continuidade e ajuda, porque a gente não quer só trazer um conteúdo para vocês que seja aleatório, não é isso. O ponto é, para que isso tenha uma continuidade, para que você possa ser ainda mais revestido de conhecimento com base na visão da Companhia Daniel, a gente entende que tem alguns autores que ajudam muito e que trazem um conhecimento poderoso para nós. Esse é um caso deles. Então, o meu pedido é para que você, a partir do próximo encontro, que você já tenha comprado o seu livro e já consiga ler pelo menos o primeiro capítulo para a gente poder conversar sobre ele aqui no próximo encontro, ok? Se alguém tiver dificuldade em comprar um livro, que tenha dificuldade financeira com isso, converse com a Fernanda ou fale com a Flávia, comigo, e a gente vai providenciar o livro para vocês. A gente não vai saber, não sei nem como é que vai ser feito isso para enviar para você, mas se você tiver dificuldade, nos fale que a gente consegue enviar o livro para você de alguma forma, tá bom? Então é isso. Acho que tem mais algum recado, Fer, que eu tô me esquecendo?
Não, era só isso mesmo. Então é isso, gente. Então,